Querido Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos a ti, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pela oportunidade de fazer a tua obra. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos. Abençoa a tua igreja. Guarda a tua igreja em todo lugar, meu Senhor. Abençoa os nossos ouvintes. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, cada um dos teus servos. Manifesta, ó Deus, o teu poder na vida da igreja. Guarda, Senhor, cada família, crianças, jovens e adultos, os teus ministros, Pai, abençoa. Os idosos na tua casa, Senhor, manifesta a tua graça na vida dos meus irmãos. Guarda cada filho teu. Ajuda-nos, ó Deus, a andar na tua presença, a fazer a tua vontade. Deus bendito, Deus poderoso, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce, e nós estamos com o tema hoje, meus amados irmãos, o Evangelho e a pregação eficaz. A pregação eficaz, a pregação do Evangelho, quando é eficaz, ela converte, ela tira o sujeito do culto aos mortos, do culto aos ídolos, do culto aos demônios. Ela revela a glória de Jesus Cristo de uma forma tão profunda que todo culto estranho, toda coisa estranha, toda corrupção espiritual é banido, é tirado. Então, nosso tema é este: o Evangelho e a pregação eficaz. O texto bíblico, Gálatas, a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Nós vamos ler, vamos orar e aprender juntos. Paulo contando a sua história. Passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos, com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência dos homens. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E reconhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer,
com diligência. Meus queridos irmãos, um texto maravilhoso, Paulo contando parte da sua história no comecinho do Evangelho, comecinho da sua vida em Cristo. Ele era grande, importante, famoso lá como fariseu, mas em Cristo ele era um discípulo, estava começando, e isto é maravilhoso. Vamos orar. Amado Senhor, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela leitura em Tua Santa Palavra. Fala conosco, fala com os nossos ouvintes, os nossos irmãos. Nos dá graça, Senhor, cada dia para compreender este amor profundo, esta graça gloriosa que nos alcançou, Senhor, no mundo em que vivíamos, na religiosidade, na corrupção, na maldade, na indiferença, no ateísmo, na feitiçaria. Ó Deus, Tu conhece a nossa história, Tu sabe, meu Senhor, onde estávamos no tempo da cegueira. Pai querido, abençoe e guarda os meus irmãos, dando a Tua proteção cada dia. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, no tempo da cegueira nós fazíamos tudo de ruim. No tempo da cegueira a gente servia o diabo mesmo. Alguns com muito orgulho, pernoitando em cemitério, roubando túmulos, assaltando os mortos para tirar pertences. Tem as histórias mais escabrosas. Algumas a gente não sabe nem se chega a ser verdade, de tão horrível que é. Bom, mas foi daquele mundo que Deus tirou nós. Foi daquele mundo que Deus tirou a gente. Foi daquele mundo que Deus tirou a igreja. Deus tirou Abraão da Caldeia, onde havia todo tipo de feitiçaria. Tudo que Roma aprendeu e ensinou como feitiçaria, ainda hoje é muito boa nisto, aprendeu na Caldeia. Toda a feitiçaria dos romanos começou na Caldeia. Pois é. Deus tirou de lá o Abraão e transformou no amigo de Deus, no pai da fé, o patriarca extraordinário, o patriarca dos patriarcas. Algo extraordinário. Pois é, o apóstolo Paulo foi tirado do meio farisaico, a escola da hipocrisia. Muito embora ele parece que era autêntico, era sincero, era extraordinariamente zeloso, mas existia muita fraude e o Senhor Jesus foi um grande denunciador da fraude farisaica. O bicho que fazia as orações prolongadas, invadia as casas das viúvas, fazia maldade se aproveitando de mulheres nécias. Bom, Jesus botou quente, denunciou mesmo abertamente os fariseus, os saduceus, aquela gente dos seus dias. Paulo está contando a história do seu começo no Evangelho. Ele foi chamado, como todos que leem o livro de Atos, sabe como foi a conversão traumática do Saulo. Ele ficou um período na região da Síria, porque ele tinha dois tipos de gente. Os cristãos não eram violentos, não queriam matar o Saulo, mas também não confiavam nele. E os fariseus, para matar um, era daqui para ali. Os fariseus pareciam com os partidos de esquerda, com muita coisa da esquerda. Finge uma coisa e elimina os seus desafetos, às vezes queimando seus arquivos. Resultado, fariseu fazia isso. O próprio Paulo passou por maus momentos. A gente vê isto no capítulo 9 mesmo. Ali está descrito como foi o sufoco que ele passou. Ele escapou de Damasco, porque lá em Damasco queriam matar ele, não conseguiram. Depois quiseram matar ele não sei quantas vezes. Bom, mas aqui ele está contando a sua história. 14 anos, ele foi outra vez, a segunda vez que ele foi para Jerusalém, depois de convertido.
A primeira, com cerca de 4 ou 5 anos de conversão, e depois 14 anos, não contando da primeira, e sim contando da conversão. 14 anos depois da conversão é que ele foi outra vez. E ele levou Barnabé, que era um cristão de Chipre, e levou Tito, que já era fruto da sua missão. E ele diz que subiu a Jerusalém por uma revelação. Deus mandou que ele fosse. Ele teve uma revelação e foi para conversar com a igreja, conversar com as colunas, o Pedro, o Tiago e o João, que ele chama de Cefas, que era o nome aramaico de Pedro. Pedro, Tiago e João. Então, era o Tiago, o João e o Cefas. Aqui no versículo 3, ele diz: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, o apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele, nesta experiência que ele tem com a igreja em Jerusalém, ele viu uma amabilidade da igreja, ele viu uma tolerância da igreja em relação aos gentios introduzidos na igreja, porque a igreja tinha visto a glória de Deus. A igreja viu a glória de Deus do Pentecoste, a igreja viu a glória de Deus em Samaria, a igreja viu a glória de Deus em Cesareia, a igreja viu a glória de Deus no mundo gentil. A glória de Deus. A igreja sabia perfeitamente, viu a glória de Deus na vida do eunuco. A igreja tinha conhecimento da operação divina, o que aconteceu na vida daqueles homens que, depois da morte de Estevão, saíram, foram expulsos também por serem cristãos, mas podiam falar porque não eram judeus, não tinha tanta discriminação. E o Paulo está mostrando aqui que a igreja era amável, a igreja não era radical, a igreja foi tolerante. Ele diz no versículo 3, mas nem ainda Tito, que estava comigo, mesmo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. O Tito não foi obrigado a circuncidar-se, foi circuncidado. Não por obrigação, e sim para evitar problemas. Porque Paulo diz que se fez de fraco para com os fracos, se fez de tudo para ganhar alguns deles. Ele também convenceu o Tito, e o Tito foi circuncidado. E isto, ele está dizendo aqui no versículo 4, isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram. Alguém disse, esse homem não é judeu, esse homem não é circuncidado, ele não poderia entrar aqui nos lugares santos e tal. Então, nós fomos incomodados. Paulo está dizendo que foi incomodado, foi espionado, foi incomodado. Ele diz que foi prejudicado na liberdade que há em Cristo Jesus, e aqueles que prejudicaram, queria novamente levá-los à servidão. Mas no versículo 5, meus amados irmãos, ele diz, nós não cedemos. O Tito foi circuncidado, não nesse episódio, mas nós não cedemos nem por uma hora, com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. O Evangelho é maior do que qualquer rito. O Evangelho é mais perfeito do que qualquer pensamento. O Evangelho é mais santo, mais perfeito e mais completo do que qualquer conhecimento outro. Então, o Paulo está dizendo que resistiu, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós.
E quanto àqueles que pareciam, ou seja, os que exigiam na igreja, não tinham autoridade. É muito importante, meus irmãos. Aqui no versículo 6 fica claro: os que tinham exigências na igreja não tinham autoridade de Deus, não tinham responsabilidade com a igreja. Era só, digamos, mania. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, era um fariseu convertido e tal, pode ter sido no outro tempo. Esses, digo, que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram, aí vem, quando viram que o evangelho da incircuncisão estava a mim confiado, como a Pedro o evangelho da circuncisão, aqui Paulo deixa muito claro, patente, o apóstolo Pedro trabalhando com as pessoas de origem judias. E o Paulo levando o evangelho para o mundo grego, para os romanos, para os gentios, para toda espécie de pagão. No versículo 8 ele diz: porque aquele que operou eficazmente em Pedro, ele está falando da grandeza da manifestação do poder de Deus. A mesma eficácia, a pregação poderosa que Pedro fazia entre os judeus, ele diz que aquele mesmo que operou poderosamente na vida de Pedro, operou poderosamente na vida dele, para que o evangelho tivesse eficácia entre os gentios. Meus queridos irmãos, é grandioso, é maravilhoso. E no versículo 9, aí ele vai falar das colunas. E conhecendo Tiago e Pedro, que ele chama de Cefas aqui, que é o nome aramaico, que significa pequena pedra. E conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como as colunas, conhecendo a graça que me havia sido dada, deram as mãos, estenderam a mão direita em comunhão comigo e com o Barnabé, para que nós pregássemos o evangelho para os gentios e eles pregassem o evangelho para os judeus, para os povos das sinagogas, recomendando-nos a única recomendação dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, ou, no caso que ele coloca aqui, Tiago, Cefas e João, a única coisa que ele coloca aqui, Tiago era o líder da igreja, Cefas era o Pedro e o João, os três considerados coluna, recomendando-nos, esses três líderes, recomendando-nos somente que a gente cuidasse dos necessitados, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Dê assistência aos pobres, dê assistência às viúvas, dê assistência aos necessitados, dê assistência aos peregrinos, aos estrangeiros, dá assistência aos forasteiros. E ele diz, concluindo aqui no nosso versículo 10, o que tenho procurado fazer com diligência, o que também procurei fazer com diligência. Ele foi zeloso, fazendo conforme a orientação da igreja, para que não houvesse prejuízo em nada, nem prejuízo de comunhão, nem prejuízo de qualificação dos irmãos necessitados na igreja do Senhor. Meus queridos irmãos, é uma bênção a gente aprender juntos a respeito desta palavra gloriosa que Deus tem para você e para mim. Nós vamos suplicar a bênção do Senhor hoje sobre
ou pelo meu amado irmão, pastor Elmi Teixeira. Orar pelo Elmi, orar pela sua esposa, Hermeliane, orar pela sua família. A formação da família ainda está nos moldes do meu conhecimento de outrora com eles, e eu não sei quantos netos eles têm e tal, mas os filhos, que é a Débora, a Évila, o Eric e o Elton. Orar por eles e orar pelas suas famílias. Eu sei que, pelo menos, a última vez que estive com eles, 2 filhos já estavam casados. Orar por eles, suplicar a bênção do Senhor pelos nossos amados irmãos, principalmente pela saúde da irmã Eliane. Querido Senhor, Pai Santo, Pai bondoso que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Muito obrigado, meu Senhor, pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo teu amor profundo, Senhor, derramado em nossos corações. Ó Senhor querido, abençoe e guarda o teu povo em todo lugar. Meu Senhor, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos cada vida, abençoa as criancinhas, a juventude, abençoa as famílias, abençoa as senhoras, os senhores, os idosos, os órfãos, as viúvas, os viúvos, os necessitados. E eu te apresento especialmente, meu Senhor, a família do irmão Elmi Teixeira. Toma o teu servo em tuas santas mãos, abençoa toda a sua família. Aqui, meu Senhor, os nomes dos seus filhos, suas filhas, sua esposa, ó Deus, e tu possas abençoar a família, os familiares dele, os familiares da Hermeliane. Ó Deus, abençoa os meus irmãos, dá graça e vitória a cada um. Abençoa os nossos ouvintes, nossos ajudadores, nossos seguidores. Ó Deus, dá graça ao teu povo, manifesta a tua glória, nos ensina a te servir melhor. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Ajuda-nos e guarda-nos. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.